de religiões, e sabendo que a Pérsia ofereceu forte resistência aos romanos, então fazia sentido para eles cultuar, adorar, venerar a esse Deus desse povo tão aguerrido, esse povo que lhes oferecia uma grande resistência, que era alvo aí de muitas batalhas terríveis. Inclusive até um imperador romano caiu em poderio aí dos persas, né? Então você tem aí o culto a Mitra, que fazia parte aí do contexto da casa imperial. Aí você tem o surgimento, né, da igreja imperial, conforme estamos analisando, a partir de Justo Gonzalez. E você tem agora a situação na qual alguns sacerdotes pagãos, alguns governantes pagãos vão ainda permanecer e outros vão se integrar a esse novo tecido social, né? Vão se integrar a essa nova estrutura que está surgindo, essa superestrutura. Só que é fácil entendermos, né? É fácil compreendermos que muitos deles tenham tentado manter, pelo menos de forma velada, suas antigas práticas, seu antigo costume, suas antigas celebrações, por exemplo, ocultando-as debaixo de uma nova forma, ocultando agora, dando a elas um caráter cristão, mas sabendo eles do que se trata, tá certo? Uma tentativa de manter vivo esse culto pagão antigo, ok? Então temos aí a situação, por exemplo, de pegar o culto a Mitra, que era verdadeiramente celebrado nessa época, e transformá-lo no Natal, ok? Então é uma possibilidade. Tudo isso produziu, em primeiro lugar, o desenvolvimento do que poderíamos chamar de uma teologia oficial. Então temos aí agora uma teologia estatal, uma teologia desenvolvida a partir de mentalidades, né, de eruditos que estarão também comprometidos com a estrutura estatal. Então não é mais apenas uma questão de fé, de confissão, tá certo? Do evangelho, do texto sagrado, mas é também um comprometimento com os interesses do Estado. Então temos agora a religião interagindo, né, flertando com questões do império, questões estatais. Tudo isso produziu, em primeiro lugar, o desenvolvimento do que podemos chamar de uma teologia oficial, deslumbrados com o favor que Constantino evidenciava em relação a eles. Não faltaram cristãos que se empenharam em provar que Constantino era o eleito de Deus. Isso aí é um movimento natural. Até hoje você vê muitas situações tristes em que os cristãos, de modo geral, católicos, evangélicos, ortodoxos, cristãos de modo geral, ao ver determinada liderança política, ok, citar um texto das escrituras, colocar um slogan fazendo menção a alguma verdade bíblica, ou colocar algum ideal como respeitando, honrando, louvando a Deus. Então muitos já se apaixonam logo por esse líder e querem fazer vista grossa a todos os seus erros devido a esta postura, né? Querem fazer dele um tipo de Messias, né? Um tipo de eleito de Deus. E isso é muito triste, porque isso mostra uma terrível deficiência política. Mostra que eles não sabem lidar com esse jogo político, e que os políticos fazem o que for, ele vende a alma para quem for, para poder conseguir adeptos, conseguir seguidores, conseguir votos. Então nós temos que lidar sempre com este mal dentro da política. Então não podemos nos deixar seduzir. Uma vez que o político vê que ele não mais seduz essa parcela da sociedade que está ligada ao cristianismo, seja pela vertente católica, protestante, ortodoxa, uma vez que ele vê que ele não os seduz mais apenas por adotar um slogan ou fazer menções de texto bíblico, ele vai abandonar essa estratégia. Aí ele vai começar a apresentar tanto projetos quanto atitudes, comportamentos que de fato possam vir a atrair a atenção deste grupo, que possam vir a levar esse grupo a reconhecê-lo, né, como um político eficaz. Enquanto não chegarmos neste nível, ainda veremos essa triste manifestação de pessoas que se apaixonam por políticos e com isso, porque ele adotou determinado slogan ou porque ele parece favorecer determinado grupo, simplesmente fecham os olhos para todos os erros que eles possam cometer, né? E aí você vê o fenômeno no qual muitas igrejas abrem seus púlpitos para esses políticos, dão a eles muito espaço,
idolatram, né? Idolatram. Essa idolatria é sempre prejudicial. Essa idolatria é sempre algo muito danoso, né? Algo que sempre levou o cristianismo a se envolver com algo que não faz parte da sua fé, algo que não faz parte, né, do seu conceito de vida, seu conceito de mundo. Então temos que amadurecer politicamente para lidar com essa situação de forma mais evoluída, né? Sabendo entender esse jogo político e sabendo se separar, né? Não se deixando seduzir, não se deixando ganhar por esses comportamentos. E aí temos a situação aqui de Constantino e um pouco disso já no início, né? Então era de se esperar que eles fossem de fato entrar por esse caminho, né? Não é nada de estranho, mas isso tem que evoluir, né? Isso tem que mudar. Então você tem muitas pessoas dentro da igreja que são politizadas, que sabem lidar com isso, sabem analisar friamente, sabem separar as coisas, tá certo? Não se apaixonam por políticos. Então, da mesma forma, você tem que enxergar os defeitos, os problemas e refletir sobre eles para amadurecer. É isso que nós estamos começando a levantar aqui na situação de Constantino. Olha a situação, né? Olha só os benefícios e também olha os males, os prejuízos e amadureça com análise sobre tudo isso. Vamos lá. Então nós temos aqui a situação de Constantino. Olha só. E que a sua obra, um eleito de Deus, né? E que a sua obra era a consumação da história da igreja. Olha só a que níveis, né, chegou. Aí você tem os panegíricos aí de Eusébio, né? Eusébio vai tecer elogios, vai enaltecer, vai exaltar. Ele colocou a vitória na Ponte Milvia, fazendo um paralelo aí com a travessia do Mar Vermelho. Óbvio, né? Então ele vai de fato enaltecer, vai louvar, porque foi algo extraordinário, foi algo benéfico para a cristandade de modo geral. Só que chega um momento que você tem que passar dessa fase, você tem que começar a analisar as coisas e estipular um distanciamento, tá certo? Entre aquilo que está relacionado à fé e aquilo que está relacionado ao contexto das negociações políticas e tudo mais. Vamos lá. Um caso típico dessa atitude foi Eusébio, como eu já coloquei, historiador que não deve ser confundido com Eusébio de Nicomédia, a quem dedicaremos um próximo capítulo. Então temos um Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesareia. Né? Eusébio de Cesareia é o historiador. Outros seguiram um caminho radicalmente oposto. Para eles, o fato de o imperador se declarar cristão e agora ser mais fácil declarar-se cristão não era uma bênção, mas o começo de uma grande apostasia. Então, de certo sentido, né? Agora o problema são os excessos. Né? Então, num primeiro momento, não foi uma apostasia, foi um grande benefício, mas vai se tornar. Infelizmente, vai chegar um momento em que esse contexto histórico vai levar a uma destruição da estrutura cristã da igreja. A igreja agora vai se tornar uma instituição política. A gente vai ver que, de fato, ela adota características muito fortes de uma instituição política. E aí, quando entra essa politização da igreja, muitas das vezes há, no mesmo momento, a destruição do seu caráter espiritual. Okay? E aí acabamos ter duas igrejas, né? A igreja local, que muitas das vezes está muito mais voltada para a sua estruturação política, os interesses políticos, os interesses econômicos, o toma lá da cá, tá certo? A simonia, venda de cargos, né? As influências, o lobby, né, de influências e tudo mais. E aí você tem, juntamente com essa, uma igreja espiritual dos salvos, que está dentro dela, mas que congrega nela, movimenta, né? Mas que na verdade tem um compromisso com a igreja espiritual, com a igreja dos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então ele está ali, está dentro da igreja local, mas o seu compromisso maior é com Jesus Cristo, é com a igreja universal dos salvos, a qual ele integra, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Está no rol de membros da igreja local, mas principalmente está escrito no livro da vida. Então muitas das vezes ele vê escândalos dentro da sua igreja, ele faz o possível para combatê-los, mas não consegue combater a todos. E aí nós temos a situação na qual a igreja é constituída por trigo e joio. A igreja é constituída por trigo e joio. Quando alguém mencionou a Cristo a possibilidade de arrancar o joio, ele proibiu. Falou, não arranque. Para que, tentando arrancar o joio, você não leve também o trigo. Então, para que todo o trigo esteja ali,
Cristo tolera o joio. Até para que um trigo não seja arrancado, Cristo tolera todo o joio. Por quê? Porque haverá um momento em que ele vai separar. Ele vai separar o joio do trigo. E é o trigo que integra a Igreja Universal dos Salvos será arrebatado. E a igreja falsa ficará na terra. Alguns dentre elas receberão o sinal, a marca da besta, com muita facilidade. E outros oferecerão resistência e terão que sofrer agora por não estarem prontos para o grande momento do arrebatamento. Não estarem como aquelas virgens loucas, não tinham azeite em reserva. Mesmo que fossem virgens, tivessem lâmpada e num primeiro momento tivessem azeite, mas não tinham azeite em reserva. Ou seja, a sua comunhão não tinha linha de continuidade. Em algum momento eles perderam, né, esta comunhão com Cristo e por isso não puderam ser arrebatados. Então temos aí situações, estou puxando um pouco aqui para a escatologia também, só para apontar essas características que estão presentes tanto nessa igreja, na época de Constantino, quanto na igreja da atualidade. Tá, ok? Também são situações que nós vemos no nosso contexto. Vamos lá, vamos seguir. Algumas pessoas, vamos lá, queriam deixar a comunhão da igreja, retiraram-se para o deserto. Aí você tem os eremitas, né? Onde se dedicavam à vida ascética, os ascetas que viviam isolados. E aí depois em torno deles vão surgir os mosteiros, tá ok? Como já não era mais possível ser martirizado, as pessoas pensavam que o verdadeiro atleta de Jesus Cristo deveria continuar se exercitando pelo menos para a vida monástica. De maneira que no século IV viu um grande êxodo para os desertos do Egito, da Síria. Trataremos desse movimento monástico no capítulo 15. Aí você já vê também aqui acerca do surgimento do monasticismo, a busca aí por manter um cristianismo íntegro, um cristianismo fiel, puro, porque já se percebia essa apostasia, né, por causa do envolvimento aí com a situação da estrutura do Estado. E aí quando você começa a envolver poder político e poder econômico, você atrai a atenção de muitas pessoas que não têm nada a ver com a fé cristã, mas que vão se associar, muitas das vezes vão conseguir galgar posições importantes, ok? E vão começar a administrar regiões aí da igreja local e até a perseguir aqueles que integram a verdadeira igreja, né? Isso é muito contraditório, paradoxal. Alguns dos que não viam com agrado a nova aproximação entre a igreja e o Estado simplesmente romperam a comunhão com os demais cristãos. Esses são os cismáticos, de que falaremos no capítulo 16. Logo surgiu um grande despertamento intelectual entre os que permaneceram na igreja, ou seja, aqueles que não se retiraram para o deserto nem optaram pelo cisma. Como em todas as épocas de atividade intelectual, não faltaram os que propuseram teorias e doutrinas que o restante da igreja se viu obrigado a rejeitar. A principal dessas doutrinas foi o arianismo, que deu lugar a controvérsias acaloradas sobre a doutrina da Trindade no capítulo 17 daqui do livro de Justo Gonzalez. Ele vai falar mais e aqui também a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. O reinado de Juliano foi o ponto culminante de outra atitude provocada pela conversão de Constantino, a reação pagã. Por isso, capítulo 18 abordará. Aí vai falar sobre Juliano o apóstata, né? Uma tentativa aí de ressurreição do paganismo, com o cristianismo tendo já se fortalecido e se estabelecido no poder. A maioria dos cristãos, todavia, não reagiu à nova situação nem com aceitação total, nem com rejeição absoluta. Para a maior parte dos líderes da igreja, as novas circunstâncias traziam consigo oportunidades inesperadas. De fato, é real. Esse ponto de vista aqui é real. Mas também enormes perigos. Ok. Por isso, ao mesmo tempo em que confirmavam sua lealdade ao imperador, como sempre o fizeram, a maioria dos cristãos insistia que a sua lealdade final cabia somente a Deus. Essa é a atitude correta. Cabe obedecer a Deus e não aos homens, como Pedro disse já ao Sinédrio, né? Essa foi a atitude dos gigantes da igreja. Atanásio, os Capadócios, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho e outros, aos quais dedicaremos a maior porção desta parte. Tanto as oportunidades como os perigos eram grandes.
e por isso essas pessoas enfrentaram uma tarefa difícil. Naturalmente, não podemos dizer que suas atitudes e soluções foram sempre corretas.